Fala pessoal do Know How Cash, eu estou aqui com um convidado, um grande amigo meu pessoal, empreendedor e escritor, e está liderando um movimento fantástico que se chama Em Busca da Verdade. E a gente vai bater um papo para transcender além da questão material aqui, para você adquirir vários ensinamentos que você pode aplicar na sua vida e, obviamente, ter uma vida muito mais leve e mais feliz. Muito obrigado, meu irmão Gabriel Kanner. Que honra ter você aqui, meu agradeço. brother. Obrigado pelo convite. Opa, sempre. A casa é sua. Gabriel, me fala aí uma coisa. Você está com vários projetos, eu tenho acompanhado, e um deles tem me chamado muita atenção, não só ele, como de muitas pessoas, grandes líderes, empresários do Brasil, que estão buscando uma conexão maior, um senso de propósito maior na vida, que é o movimento Em Busca da Verdade. Queria que você explicasse para a galera que está acompanhando a gente, acompanha você na rede social também, minha rede social, o que é o movimento e como é que surgiu isso? Bom, vamos lá. O Em Busca da Verdade surgiu ano passado, quando eu, o meu cunhado e o Pedro e o Guilherme Freire, a gente começou a se encontrar a cada 15 dias para ter mentoria. Porque eu e o Pedro, a gente estava querendo se desenvolver, estava querendo começar a estudar, e o Guilherme, que tem uma cabeça brilhante, começou a dar recomendações de leitura para a gente. E a gente se encontrava a cada 15 dias para se aprofundar, fazer perguntas, tirar dúvidas e tudo mais. Só que eram tão profundos esses almoços, a gente saía com a cabeça a 1 milhão, 2 horas passava voando. A gente falou, bom, isso aqui tá muito bom para ficar só entre nós, mais gente tem que participar dessas conversas. Aí ano passado surgiu a ideia de fazer um jantar mensal. A gente começou a fazer um jantar por mês para se aprofundar em história, filosofia política, e o negócio começou a crescer. A gente começou a chamar os amigos. Quando a gente viu, tinha 60 pessoas na sala de casa. As mulheres já estavam começando a ficar malucas de organizar isso, porque era um mês na minha casa, um mês na casa da minha irmã. Aí a gente falou, não, vamos estruturar isso. Aí a gente montou o Em Busca da Verdade, que a gente chama de Sociedade de Formação Clássica. É um clube de formação para empresários baseado nos valores clássicos, que são os valores que nos trouxeram até aqui, né? Os valores que construíram a nossa civilização. Então a gente resgata isso, tem um plano de formação. Porque assim, os empresários, o que a gente vê hoje no mercado, né? Tem uma parte de formação em gestão, processo e tudo mais. Que tem parte técnica. Parte técnica, que tem muita gente que faz muito bem, né? Você tem o FGV, INSPER, tem o G4 agora do Thales, que tá crescendo pra caramba. Né? Que essa parte está bem atendida. Aí você tem uma outra parte que é bastante motivacional, né, com esse negócio, vai lá, você consegue, vamos crescer, não sei o quê. Só que a gente começou a perceber que existe uma lacuna no desenvolvimento de empresários que traz uma questão filosófica mais profunda, de sentido de vida mesmo, de construção de legado. Sim. Né? Inclusive, semana passada a gente fez um evento, a gente falou sobre isso. Qual a diferença entre sucesso e legado? Ter sucesso é maravilhoso, é muito bom, você vai lá, constrói o seu negócio, cresce, ganha dinheiro. Agora, qual a diferença disso para legado? Legado é aquilo que fica depois que a gente morre, né? O que vai ficar eternizado na nossa imagem? Como vamos ser? Como seremos lembrados, né? Exatamente. Tem uma frase de São Francisco de Assis que eu gosto muito, ele fala, quando a gente morrer, a gente não vai levar nada do que a gente recebe, só o que a gente dá. Então, tudo que a gente recebe, dinheiro... tudo que se compra com dinheiro, carro, casa, viagem, a gente não leva nada disso. A gente só vai levar o que a gente entregou para as outras pessoas. Né? O que você serviu. O que você serviu aos outros, o que você se sacrificou. Né? É isso que as pessoas vão lembrar de você. Então, a gente vê que os empresários e muito do nosso público é esse perfil. É o cara que é hiper bem sucedido, o cara foi lá, fez a empresa dele, ganhou dinheiro, ficou milionário. Aí o cara bate numa parede e fala, bom... E agora? Agora? Cumprir esse objetivo, tá ótimo. Eu achei que esse fosse o endgame, né? Eu achei que essa fosse a linha de chegada da vida. E não é. Aí o cara começa a querer se aprofundar. Buscar outras motivações. Aí quando o cara começa a estudar os grandes pensadores da história, os maiores gênios que já viveram, tem um poder muito transformador na vida, porque todos os dramas do ser humano, tudo isso já foi explorado por
pensadores fantásticos que foram totalmente esquecidos, que a gente não, que a educação moderna não dá faz acesso. o desserviço de não apresentar pra gente. Então, no grupo tem gente com 60, 70 anos de idade que está descobrindo um mundo totalmente novo e isso está sendo transformador para as pessoas. Então, quando a pessoa chega num grau de maturidade, ela começa a buscar esse tipo de conhecimento. A gente vê que com mais jovens é mais difícil, né? Abaixo dos 30 anos é difícil do cara se interessar por Até isso. porque ele não tá num grau de consciência para isso ainda. Não tá. O cara tá muito na busca do imediato ali. O cara só tá na questão material. Tá no começo da carreira dele também, então tem que... Mas tudo bem, a vida é feita de fases. Né? Mas para essa turma mais velha, a gente precisa realmente fazer isso, até mais porque hoje em dia a gente vive numa era tão superficial, né? As amizades estão superficiais, os relacionamentos, as pessoas ficam o tempo todo nessa busca do conforto e do prazer, então arrasta pro lado, né? Arrasta pro lado. Essa pessoa, ela tem isso, não tô mais afim, vamos achar outra. Tá exatamente. Assim. E aí é hiperestímulo o tempo todo, então tá faltando muito esse olhar mais profundo. E hoje em dia, eu acho que é um desafio maior ainda, porque as distrações são maiores do que em qualquer outra época. Né? E quando não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, não tinha rede social, era mais fácil de estudar. Era mais fácil você sentar e ler um livro. Hoje em dia, você vai sentar para ler um livro e aparece uma mensagem. Aí você fala que, deixa eu só responder essa aqui. Quando você vê, você tá 40 minutos aqui. Já entrou no Instagram. Então, esse tipo de distração atrapalha muito quem quer estudar, quem quer se aprofundar. Então, através desse grupo, a gente está juntando pessoas que estão buscando isso e está sendo muito bacana o resultado. Eu estive no encontro, o que me chamou a atenção foi o grau de maturidade das pessoas que estão lá, né? Extremamente bem-sucedidas, buscando esse algo a mais, né? Sim. Tem gente de tudo quanto é idade, né? Eu falo o cara mais sênior, pessoal da nossa idade, que somos os mais novos. Sim. Eu gostei muito do projeto, sabe? Eu fiquei bem impactado aquele dia que eu fui. Eu falei, cara, vou convidar o Gabriel pra gente falar do movimento. E tá ganhando uma repercussão enorme. Inclusive, encontrei um amigo meu no avião, não sei se ele comentou contigo, que me encontrou, o Thiago Martins, lá de Campo Grande. Sim. Ele falou, pô, você não tá indo lá no evento do Gabriel. Eu falei, cara, tô indo pro outro evento, lá em Floripa, né? Você vê que começou a impactar um monte de gente, né? Sim. E isso é muito legal. E esse movimento, então, ele tem esse intuito de entregar para as pessoas esse passo além da questão material, de significado, né? Exatamente. De, cara, por que eu tô aqui? Eu quero servir, né? Pelo menos a percepção que eu tenho são as pessoas que estão nesse grau. Cara, já conquistei o que eu queria, o que eu tenho tá de bom tamanho, agora eu quero ir num passo mais além para servir, né? E isso faz um bem enorme para as pessoas. Enorme, né? É muito melhor que ganhar servir. Mas você não tem consciência disso quando você está do outro lado. Porque às vezes você não tem nem a capacidade de entender isso. Sim. E uma das coisas que eu falo, Gabriel, que as amizades influenciam em tudo na nossa vida. Você foi uma amizade que me influenciou na questão da espiritualidade. Foi algo assim que, convivendo contigo, eu falei, cara, olha só, o Gabriel tá buscando. E foi algo que começou a me impactar também. Sim. E hoje eu tô nessa olhar interno, exatamente buscando tudo isso. Você vê como que é legal, né? Sim. Que uma iniciativa sua impactou a minha vida. Isso é importantíssimo. Eu conto no livro aqui a história da minha conversão também, porque eu era ateu militante, eu tinha zero vida espiritual, não acreditava em Deus, eu falava não. E qual que é a questão do ponto de vista do ateu? É que é só a visão material, né? Então você não acredita em nada que não é material, você fala, não, a ciência pode explicar tudo. Mas se você parar para pensar, é uma insanidade você falar que a ciência pode explicar tudo. Porque, por exemplo, se eu falar para você, a gente tem que proteger as vidas inocentes. Isso é um princípio moral universal. E aí alguém vai virar para mim e vai falar assim, como é que você prova isso cientificamente? Você não prova. Então, tá, vamos fazer um experimento aqui, a gente vai pegar um grupo de controle, vai matar algumas pessoas para ver se aparece alguém para salvar. Não tem como você provar isso cientificamente, né? Ou outra verdade universal, se eu falar, é melhor você ser corajoso do que covarde. Como é que você vai provar isso cientificamente?
né? Você pode extrair lá a estatística, tentar aplicar Metrificar. as situações. Mas assim, não tem, se você juntar todo o conhecimento que... Vamos imaginar que a gente conseguisse compilar todo o conhecimento científico que existe no mundo. Ó, tá aqui, todo o conhecimento que a gente tem. Isso não dá a realidade. A realidade é muito mais do que isso. Então, a visão materialista do mundo, quando você não tem uma vida espiritual, ela é muito míope, ela é muito limitada. Superficial, né? É superficial. Você não dá valor às coisas mais importantes da vida. E aí que você falou, né? As coisas mais... Cara, você falou um negócio agora que é batata. Que é tipo, é isso. Engraçado, né? Eu lembro quando eu perdi meu pai, né? Você acompanhou toda a história, né? Eu lembro quando eu estava no leito de morte, fui despedido do meu pai. Quando eu conto uma história de perder um pai, você imagina uma situação na terceira pessoa. Agora, quando você vive a experiência de despedir do leito de morte, você fala, olha só, meu pai, tudo que importa sempre esteve do meu lado. E a gente fica o quê? Olhando pro externo, né? Material. E isso foi uma grande virada de chave também para mim, só para fazer uma conexão com o que você tá falando, né? Sim. E de você olhar, cara, espiritualidade, cara. E você estando bem espiritualmente, ordenado emocionalmente, cara, sua vida, tudo flui. Tudo muda. Tudo muda. É impressionante isso, né? Você fica com uma energia diferente. Total. Muda a visão do mundo. E por que tudo muda? Porque faz parte da natureza humana a busca da verdade. Esse é o nome do nosso grupo. E o que é a busca da verdade? A verdade, em última instância, é a busca por Deus. E como é que a gente sabe que faz parte da natureza humana essa busca? Porque a gente tem poder para fazer isso. Porque a gente tem o poder da racionalidade. Esse poder não está disponível para os animais. O que o poder da racionalidade nos dá? Nos dá a chance, nos dá o poder de enxergar coisas que são imateriais. Então, que nem a gente estava falando, tem o mundo material, tudo aquilo que é físico que a gente pode tocar. Mas existem coisas que a gente não pode tocar, mas elas existem. E o único jeito da gente acessar essas coisas é através da nossa racionalidade. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Você não consegue tocar nessa realidade, mas ela existe, ela é imaterial. Você consegue acessar ela com o seu intelecto. Outro exemplo, os triângulos têm 3 lados e toda vez que você somar os ângulos internos de um triângulo, a soma vai dar 180 graus. Você não pode tocar nessa verdade, né? Você alcança ela através da sua racionalidade, mas ela existe, ela é verdadeira. Mesmo que amanhã todo o triângulo físico deixasse de existir no mundo, essa realidade continuaria sendo verdadeira. E se alguém produzisse outro triângulo, ele ia necessariamente seguir essa regra, porque é uma verdade universal sobre os triângulos. Então, quando você percebe isso, o poder do ser humano está na racionalidade e na busca das coisas que são eternas, porque 2 mais 2 é igual a 4 é eterno. Isso sempre foi verdadeiro e sempre vai ser, né? Porque se eu tenho 2 livros aqui e eu adiciono mais 2, eu vou ter 4. Isso sempre vai ser verdadeiro. A ideia de que é melhor você ser forte do que ser fraco, isso é uma verdade universal. Isso era verdade 10 mil anos atrás, vai ser verdade daqui 10 mil anos. Foi por isso que a gente evoluiu até, né? Exatamente. Diferente hoje que a gente está evoluindo, né? Dependendo da ocasião, sim. O mundo hoje está muito diferente do que era passado, né? Então faz parte da nossa natureza buscar essas coisas que são eternas. Aí alguém pode falar, não, mas e se minha natureza não for essa? E se eu não quiser buscar essas coisas? Eu falaria, bom, você não estaria usando todo o seu potencial como ser humano. É como uma ave que tem poderes para voar, mas fala, não, eu não vou usar minhas asas. Eu vou passar a vida caminhando pelo chão. Se a gente tem o poder de entender o conceito de eterno, isso não está disponível para os animais. Está disponível para a gente consegue entender esse conceito. Pô, tem coisas que sempre foram e sempre vão ser. Essas coisas são eternas. Então, se a gente tem esse poder, a gente precisa tentar se aproximar da verdade, que, em última instância, é Deus. Então, quem vive sem essa tentativa de aproximação é como se realmente estivesse negando uma parte, na verdade, a parte mais importante da nossa natureza. E sabe o que eu acho mais legal de tudo isso? É que, normalmente, a espiritualidade, ela se aflora depois dos 30 anos, né? Pelo menos para mim foi assim. Para mim também. Ou dependendo de algumas experiências que você tem na sua vida.
E aí eu percebo que ela, na verdade, é o nosso instrumento para você fazer qualquer coisa na sua vida, né? E quando você desperta para isso, você olha internamente, que é o que aconteceu comigo desde o ano passado, da morte do meu pai em si. Cara, a sua vida muda. Porque você sai dessa loucura material, começa a focar no que realmente importa, que é o que é a família, né? Os nossos valores familiares são muito fortes, né? E você passa o quê? A ter muito mais vontade de servir do que ser servido. Isso é o que vem acontecendo comigo. E é um negócio muito louco. Sim. Porque você fala... E aí você percebe que o servir te traz mais felicidade. É muito. Você vira uma chave assim que você fala, cara... E isso é uma coisa também que eu sei que você defende, são esses valores cristãos. Sim. Que é algo também que eu defendo. E vejo que a nossa sociedade atual está colapsando pela falta disso. Sim. É interessante isso, né? Porque todo mundo é movido por algo. Sim. Todo mundo, a vida é de todo mundo. Mesmo o cara fala, não, eu não acredito em Deus, eu não tenho espiritualidade, tudo bem. Mas tem algo que move você, tem algo que motiva você. O cara pode falar que, inclusive muita gente hoje em dia fala que não acredita em Deus, que não segue a Deus, mas na prática elas vivem como politeístas. Sim. Elas seguem vários deuses, porque ela em vez de servir a um Deus, ao Deus onipotente, elas servem o Deus do sexo, o Deus do prazer, o Deus do dinheiro. Elas buscam a felicidade servindo a esses vários deuses, mesmo que elas falem que não tem espiritualidade, mas aquilo está movendo a vida delas. E não existe vácuo de valores na vida das pessoas ou na sociedade. Então, o que aconteceu na sociedade ocidental? A gente foi construído com base nos valores cristãos. Foi assim que a gente chegou até aqui. E hoje esses valores estão sendo substituídos por uma nova religião civil. Essa nova religião civil, ela tem apóstolos, ela tem sacerdotes, né? Que é justamente essa ideologia chamada progressismo. É muito interessante. Se você começar a olhar para o progressismo como uma religião, as coisas começam a fazer mais sentido. Porque o que é uma religião? É um conjunto de crenças que dá sentido à vida das pessoas. E essa ideologia é exatamente isso. A pessoa entra naquilo, aquilo vai dar sentido à vida delas, e ela quer crescer cada vez mais naquilo. É muito similar, até os próprios ritos de passagem. Quando a gente fala sobre ideologia de gênero, por exemplo, na vida católica, você tem os ritos lá do batismo, da primeira comunhão, crisma. Uhum. São formas de você ir crescendo na vida espiritual. Qual que é a diferença na religião civil do progressismo? Em vez da criança ser batizada ou fazer primeira comunhão, fazer o catecismo e tudo mais, quando a criança chega ali com 4, 5 anos de idade, o pai fala, olha, fulaninho, você não precisa seguir o gênero que você nasceu, você pode mudar, você pode fazer uma transição de gênero, né? A vida é aberta, você faz o que você quiser. O que é isso? É a introdução a essa doutrina, a essa religião. E aí, as crianças e jovens e adolescentes, eles querem crescer espiritualmente dentro disso, então eles vão se entregando cada vez mais, eles querem crescer porque eles acham que é o único é isso que está movendo o espírito deles e a identidade deles no mundo é isso, até chegar ao nível de ir para uma cirurgia que é uma mutilação dos órgãos genitais. E depois se arrependem, né? Eu até vi uma agora está tendo um monte de caso de arrependimento. A gente está se arrependendo. Então, a grande batalha do cristianismo nos dias de hoje é contra esses novos valores que no fundo representam uma nova religião, mas é claro que não querem que fale se caracterize como uma nova religião. Eles negam de todo jeito, falam, não, isso aqui a gente luta pela inclusão, não sei o quê, mas se você for ver, e aí eles têm os apóstolos dele, os defensores da palavra, todos os artistas, os professores, são defensores da palavra, né? Então é muito similar. Realmente. E me fala uma coisa, a ideia do livro, o que a gente pode extrair do seu livro? Porque o nome é muito legal, né? A bússola para você poder sobreviver nos dias atuais, né? Bom, então vou mostrar aqui. Mostra pra gente aqui, ó. O livro chama Bússola, Como Navegar a Tempestade Moderna. Isso. E aí tem o prefácio do Guilherme Freire e pós-fácio do Ítalo. Do Ítalo que é Marcília. outro
outro cara fantástico, né? Muito Ele é legal. ótimo, Ele é ótimo. Guilherme É. também, fera. Sim. Me fala aí, quais são os ensinamentos assim que você consegue trazer do livro? Só para dar Bom, então o que eu chamo de tempestade moderna é tudo isso que a gente está falando, né? A perda dos valores, as pessoas estão cada vez mais perdidas. Descartáveis, né? Tá tudo descartável, tudo é passageiro. As pessoas realmente perderam o contato com as ideias que nos trouxeram até aqui. Então o que eu proponho é que a gente tenha um resgate dessas ideias, um resgate desses valores. Back to the basics, né? Qual que é a fonte disso? Qual que é a fonte da nossa civilização? Começou com a filosofia grega, 400 anos antes de Cristo. Você teve Sócrates, que foi o primeiro filósofo, depois veio Platão, que foi aluno dele, e depois Aristóteles, que foi aluno de Platão. Aquilo foi o começo. Aí depois veio Cristo, veio toda a doutrina cristã. Então essa é a nossa base. E é impressionante, quando você entra na filosofia clássica, tá tudo ali. As respostas. Tudo. Ali é a fonte de todo o conhecimento. Todo o resto flui da filosofia. Por isso que existe uma hierarquia do conhecimento. E o topo dessa hierarquia é a filosofia. Dá para colocar a teologia também aí. Mas a filosofia é você olhar para o mundo e tentar tentar se aproximar da verdade. A teologia aí conta com a revelação divina, mas são as duas matérias mais profundas que tem. Se complementam, né? Totalmente. Então a gente precisa resgatar isso, realmente. Então eu começo falando desde coisas básicas, né, de coisas introdutórias, como por exemplo postura, vestimenta, que falta muito hoje em dia as pessoas terem uma noção básica, aperto de mão. Pô, não tem nada mais irritante que você cumprimentar um cara, ele vai apertar sua mão, o cara olha pro chão e dá a mão mole, assim, parecendo uma gelatina. Então isso é básico, mas o aperto de mão faz diferença. As pessoas têm que saber apertar a mão. Você tá comunicando, né? Você tá Tá comunicando. a maneira que você então você tem que olhar no olho, apertar com firmeza. Isso faz diferença. Aí eu falo sobre essa questão de servir, inclusive o capítulo 2 é esse o nome, sirva aos outros. E quanto mais você começa a servir, menos egoísta você fica. Porque o que é servir? No fundo, são atos de amor. O que é o amor? São ações concretas que você faz para as outras pessoas. Né? Se eu falar para minha esposa que eu amo ela todo dia, mas eu não mover um dedo para ajudar ela, não adianta. Eu preciso fazer ações concretas para mostrar o meu amor. Com os filhos é a mesma coisa. Você faz ações concretas pelos seus filhos, pelos seus amigos. Isso é o amor. E o que é o egoísmo? É você só pensar em você mesmo. Você se colocar em primeiro lugar. E o que acontece é que o amor e o egoísmo são coisas incompatíveis. Eles não se misturam. É como a água e óleo. Então, quanto mais egoísta eu for, quanto mais eu só pensar em mim mesmo, menos eu vou fazer pelas outras pessoas. É óbvio. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais eu me doar, quanto mais ações concretas eu fizer pelas outras pessoas, naturalmente meu egoísmo vai diminuir. Menos egoísta eu vou ser. E a felicidade consiste muito mais nesse serviço aos outros. Quanto mais você se entrega, quanto mais você doa para os outros, no final você é mais feliz. Você é o mais beneficiado, né? Exatamente. Pelo sentimento que essa ação causa. E o cara que é egoísta, não quero saber de ninguém, só... Cara, o cara pode até viver a vida dele assim, mas em algum momento vai sentir um vazio existencial gigantesco. Tem uma frase que eu gosto que fala muito, tem gente que só tem dinheiro, né? É tão pobre que só tem dinheiro. É. E é verdade, eu tenho amigos assim também, que eles estão numa escala de consciência mais baixa, não despertaram, e tá tudo certo. Cada um desperta no seu tempo, né? Sim. Mas eu observo as coisas assim, eu falo, cara, eu olho assim, eu falo, vai chegar a hora dele despertar, entender que tem muito mais coisa além disso do que essa questão material, Sim. né? E é o caminho da iluminação, né? Quando você se encontra. E a gente foi indo para esse caminho cada vez mais da busca pelo conforto. O que é sucesso hoje em dia? O que as pessoas entendem como sucesso? É eu ter a vida o mais confortável possível. Materialmente. Materialmente. Então é isso, a gente foi se afastando. Aí vamos resgatar um pouco. O que era a ideia
clássica, dos valores clássicos. A felicidade estava justamente na ideia de que você se sacrifica por algo maior do que você. Então, pela sua família, pelo seu trabalho, por Deus, pela sua comunidade, você se entrega para tudo isso. Isso foi substituído, isso aconteceu em grande parte na Revolução Francesa, né, que os valores do sacrifício moral e virtude foram substituídos por liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Que liberdade acabou sendo um eufemismo para libertinagem, ou seja, busca o prazer sexual da forma que você quiser, de forma desenfreada, isso é a felicidade. E não é, a gente viu hoje a revolução sexual triunfou, né? O sexo ficou algo totalmente banalizado e as pessoas estão mais infelizes, né? Porque... Ou seja, não é o caminho. Não é, porque o que vale não é a quantidade de relacionamento que você vai ter, é a qualidade. Então não adianta... Profundidade, né? A profundidade. Não adianta você ficar buscando a felicidade no prazer sexual o tempo todo, vai ficar saindo com um monte de gente, só que você não tem qualidade nenhuma nesses relacionamentos. Falou, né? É questão também só de não ter qualidade. As pessoas acham que o relacionamento vem pronto. E aí ninguém quer crescer, né, ceder, porque uma relação é uma construção. Ambos, beleza, vamos tentar não, vamos fazer, né? E aí você vai ter que se construir, né? E tornar um só até você... Exatamente. E por que as pessoas não querem? Exatamente porque é difícil. Porque é difícil, nem todo mundo tá disposto. Aí vem o egoísmo. Eu não vou mudar. Eu não sou obrigado. Aí fica descartável, né? Tipo, arrasta pro lado aqui, eu acho outra coisa melhor. Aí hoje em dia o cara fala, não, dá muito trabalho esse negócio de casamento, esse negócio de filho. Eu vou ser pai de pet. Que tá na moda. Eu vi até esses dias que tá desatualizado. Do que se pai fala? de pet. Não sei se você viu, mas outro termo? A moda agora é pai de planta. O cara vira pai de samambaia. Aí o cara fala, pô, mas minhas plantas me entendem, eu posso desabafar aqui com elas. Olha, eu assim, não tô duvidando mais de nada, né? Porque o modelo masculino mudou, né? Estão querendo acabar com... Hoje a masculinidade virou algo tóxico, né? Que o progressismo vem defendendo. Então assim, eu não duvido de mais nada, né? Estão querendo botar um novo modelo masculino. Tem alguns exemplos do Vitão, esses outros rapazes aí que colocam. Como uma maneira de acabar com a estrutura familiar, né? Eu vi hoje um meme muito bom, falando assim, frases que os meninos têm que escutar, têm que voltar a escutar. Haja como homem. Fale como homem. Seja homem, seja um homem forte. Tava até tendo essa conversa com algumas pessoas sobre o nível de violência doméstica que tá tendo. O que é isso? É fraqueza dos homens. Tem uma frase que eu gosto muito do Jordan Peterson, que ele fala, se você acha que homens fortes são perigosos, espere para ver do que homens fracos são capazes. É porque ele não se domina e ele vai querer dominar a todo custo. Exatamente. Ele não se domina. Ele não tem autocontrole. Traz isso também, né? O próprio estoicismo domina a si próprio primeiro, cara. Exatamente. Então, o verdadeiro homem, o homem forte, o homem maduro... tem outra frase que eu gosto dele, que ele diz... um homem bom não é um homem inofensivo. Um homem bom é um homem perigoso que tem tudo sob controle. Dominar a si próprio. É isso. O cara tem que ser forte. O ideal é que o homem saiba se defender, se possível faça alguma arte marcial. Inclusive, isso eu recomendo demais. Tu tá fazendo jiu-jitsu, né? Entrei no jiu-jitsu agora. Eu vou até treinar também, depois de 15 Voltou? anos. Tô treinando. Eu acho que o jiu-jitsu é um dos melhores antídotos pra frouxidão do mundo moderno. Porque o cara entra lá na arte marcial, cara, você tem que se desenvolver isso. Você constrói caráter, você constrói disciplina, virtude. E outra... Ao longo de toda a história humana, a formação dos homens sempre envolveu luta. Todo homem... Defesa, né? Defesa. Os homens aprendiam a lutar, a se defender. Antigamente, o homem que não sabia se defender não era nem considerado um homem completo. E acabaram com os rituais masculinos também, né? Hoje não tem mais os rituais masculinos do cara virar um homem. Antigamente, numa tribo, o cara passava por um ritual masculino de ficar não sei quantos dias sozinho no mato. Sim. Aprender a caçar, e voltava como o quê? Um líder da tribo. Como homem, voltava como homem. É interessante isso que você falou, eu falo sobre isso no livro também. Até século passado, não existia o conceito de adolescência. Então era exatamente como você falou, tinha uns ritos de passagem. Então tem a infância, aí homem e mulher passa por um rito de passagem e vira adulto, né? Vira homem e mulher. Aí no século passado, surgiu esse negócio chamado
adolescência. Ah, então, peraí, agora vai ter uma fase intermediária entre a infância e a vida adulta, onde você não vai ter nenhuma responsabilidade, mas você vai poder opinar por alguma razão sobre como o mundo deveria ser. Então isso nunca existiu antigamente. É uma loucura que as pessoas não sabem disso, elas acham que sempre existiu a fase da adolescência. Isso é muito recente. E aí o que começou a acontecer aqui? Criaram essa fase e ela foi se prolongando cada vez mais. Hoje em dia você tem gente de 30 anos ou até mais que vive na fase adolescente, que é justamente... não cresceu, né? Que não cresceu. Você vê muitos homens que não cresceram, teve vários casos de gente até que casa. Sim. E não corta o cordão umbilical do pai e da mãe. Exatamente. E aí acaba os relacionamentos, né? Porque quando... Não sei se você já ouviu falar de constelação familiar, que é uma terapia muito interessante, que fala muito disso, né? De quando você casa, você tem a sua família de origem e a sua família de destino, que é você e sua mulher e seu filho. Essa é a sua família. E aí a sua família de origem passa a ser parente, ou seja, a família agora, você e sua esposa. Sim. É uma terapia interessante também, que fala muito disso, né? Também da energia masculina, que é o que estão tentando acabar hoje, né, Gabriel? Exatamente. Parece que a masculinidade ficou algo, vem esse negócio de ser tóxico, não é. Homem é homem e a mulher é a mulher no papel dela e ambos se complementam. Claro. Um respeitando um. Não tem como um competir com o outro. Eu acho isso uma loucura também. É uma loucura. E homens e mulheres sempre colaboraram um com os outros para que a gente pudesse avançar. Perpetuasse, né? A história do mundo sempre foi essa. E você tem o papel masculino e o papel feminino, não são coisas iguais. O homem tem o papel de proteger a sua casa, de prover, de liderar. O homem tem esse papel. Ele tem... Você me lembrou de um autor muito legal que eu gosto, que ele fala que o homem tem 3 provisões: física, financeira e emocional. E a emocional é quando você já está maduro, né? Quando você já atinge um nível de maturidade, de consciência. E ele fala também que o fardo do homem é ter performance a vida inteira, até a morte. Sim. Você nunca vai poder parar de crescer. Sim. Exatamente. E é verdade, né? Normalmente, e você não ter consciência disso, você acaba gerando uma geração de homens fracos, que reflete o quê? Na bagunça que está hoje. Sem valores familiares, religiosos. Vira o caos. Vira o caos. As pessoas não querem mais ter filho. Isso está caindo vertiginosamente, né? O número de pessoas que estão se casando, que estão tendo filhos. Inclusive, se você pegar os países da OCDE, não existe um único país da OCDE que está com a taxa de natalidade o suficiente para a população se manter como está. Todas estão diminuindo. No Brasil, se a gente mantiver a atual taxa de natalidade, até 2100, que não é daqui tanto tempo assim, nossa população vai diminuir para 150 milhões de pessoas. Ou seja, ninguém quer ter filho. Ninguém quer ter filho. Então, é um reflexo desses tempos em que a gente vive. Ninguém quer ter filho. As pessoas não querem trabalho, elas seguem a mesma lógica que os animais seguem, né? Os animais costumam seguir uma regrinha básica. Pensa no seu cachorro. Como é que você faz para adestrar o cachorro? Ou é pela dor, né? Você finge que vai bater nele, ou é pelo prazer, você oferece uma recompensa. Comida e condiciona ele. E o cachorro segue isso, ele sempre foge da dor e busca o prazer, foge da dor e busca o prazer. Qual que é a diferença do ser humano? Que a gente entende que algumas dores são boas e alguns prazeres são ruins. Né? A gente entende que a gente pode... Você tem consciência. Né? A gente vai no médico tomar uma injeção. Vai doer, mas é pelo bem da nossa saúde. Você não vai conseguir explicar isso pro seu cachorro. Toma a injeção aqui que vai fazer bem para você. Não tem o cognitivo para interpretar isso. Exatamente. Né? E do mesmo modo a gente percebe que alguns prazeres são ruins. Se eu comer chocolate... todo dia. É bom. Manhã. Mas se eu comer todo dia, me empanturrar de chocolate, isso vai ser ruim para mim. E qual que é o problema hoje em dia? Que muitas pessoas vivem literalmente como animais. Elas não conseguem fazer essa distinção. Então elas estão o tempo todo fugindo da dor e buscando prazer. Ou seja, ela opera numa escala de consciência muito primária, né? Exatamente. É bizarro. Exatamente. Isso. Por quê? Qual que é a diferença do ser humano? Diferente dos animais, os animais são determinados pelas paixões dele. Então, o animal tem desejo de comer, de fazer sexo,
Ele tem todos os impulsos, né? Sexuais. E ele é determinado por isso. Aristóteles chamava das paixões, né? Que são esses impulsos, esses desejos. O ser humano é o único animal que tem essas mesmas paixões, a gente tem tudo isso, mas a gente não é obrigado a ser determinado por elas. Então a gente consegue olhar para as nossas paixões e falar, não, eu não quero isso. Eu quero outra coisa, né? Eu vou fazer o contrário, eu quero fugir do prazer e buscar a dor. Então, eu acho fundamental se a gente conseguir colocar essas pequenas coisas no nosso dia a dia. Como é que você começa? Você começa, por exemplo, cortando o açúcar do café. É uma coisa ótima para fazer. Porque o que é? Quando você coloca o açúcar, você quer aquela sensação gostosinha tal do açúcar. Você fala, quer saber? Eu não quero mais esse tipo de conforto. Eu vou tomar o café puro. É algo pequeno, mas você começa a se condicionar. Arte marcial, de novo, é um ótimo jeito de você fazer isso. E também você desenvolver várias coisas com a arte marcial, disciplina, autoestima. Total. O fato também de você estar ali lutando pela sua sobrevivência, que ela simula isso. Sim. Você também, o homem desenvolve essa energia mais masculina, né? Sim. Que precisa para ele poder defender a família. Claro, você sem nunca dúvida. sabe o que vai acontecer. E aí a gente está vivendo essa geração, né? Onde os modelos masculinos estão sendo deturpados do que de fato é. E, obviamente, a gente precisa o quê? De uma leitura como essa, né? Da bússola, para conseguir o quê? Passar por toda essa tempestade. Porque realmente, esse mundo de arrasta para o lado descartável, as pessoas não querem crescer dói. Sim. Amadurecer é um processo, você nunca para, né? Nunca para, é a e vida ainda mais toda. nós homens, como eu te repito novamente, o nosso fardo é ter performance uma vida inteira. Então, Sim. é um desafio grande, né, para a nova geração. Sim, é um desafio grande, mas eu acredito que Deus coloca a gente em determinadas épocas por alguma razão. Então, se você pensar, por exemplo, na queda do Império Romano, surgiram vários grandes nomes. É como aquela frase, né, que homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos, homens fracos fazem tempos difíceis. E tempos difíceis fazem homens fortes. Então, eu acredito que se a gente está aqui nessa época, é por alguma razão. A gente tem que remar contra essa maré, a gente tem que voltar a encontrar o equilíbrio, a ordem, a serenidade, o caminho das virtudes, o desenvolvimento das virtudes. Porque é isso, a gente vive a cultura do vício hoje em dia, do prazer imediato. Tem que voltar a recuperar o caminho das virtudes. E tudo aquilo que são os nossos pilares. Isso é um papel muito nobre, né? Nós, como empresários, também atuamos como líderes, influenciadores, com essa cabeça, né? De que isso impacte outras pessoas. Porque posso falar isso por conta de você estar casado, né? Eu estou solteiro e eu vejo saindo, eu falo, cara, o mundo está perdido. Sim. As relações extremamente rasas, ninguém quer aprender, ninguém quer se desenvolver. Eu até brinco com meus amigos, cara, se você achou a mulher certa, com os valores família, religião, meu irmão, abraça, cuida bem dela, porque hoje em dia tá difícil. Como tá difícil, você achar pessoas que comunicam, né, nesse sentido, tá muito difícil. Sim. Mas eu tenho esperança que não só o seu trabalho, que eu pude acompanhar desde o início esse processo todo seu, como de outras pessoas, né, para contribuir, cara, para tornar o mundo melhor, né? Sim. E aí a questão da espiritualidade, de encontrar Deus, isso é fantástico, cara. Assim, eu tô numa fase olhando internamente que eu falo, por que não foi antes, né? Mas é porque tudo acontece. Isso aí não tem jeito. Na hora que é para acontecer. E aí eu falo, cara, olha só como a espiritualidade muda a nossa cabeça de servir, de querer doar. E uma vida muito mais feliz e serena, né? Sem dúvida. E você foi uma influência para mim, cara. Obrigado. Eu agradeço muito, assim, porque eu acompanhava você, falei, olha o Gabriel... Vou começar a ir por esse caminho também. Por isso que eu falo que a nossa rede de relacionamento influencia em tudo. Sim. Espiritualidade, felicidade, prosperidade, conhecimento. Sem dúvida. Eu sempre falo que a gente precisa estar cercado de pessoas melhores do que nós. A gente. Se você é a melhor pessoa da mesa, do seu meio, tá errado. Algo de errado. Vai embora. Irmão,
Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que você tem outro compromisso e quero o livro autografado, obviamente, Claro. né? Vou ler com muito carinho isso daqui. Você venha mais vezes também pra cá e conte comigo também nos próximos eventos. Quero estar junto. Apesar de estar morando em Floripa, eu tô toda semana agora aqui. Boa. Fechou? Obrigado. Grande Obrigado abraço. pelo convite. Valeu, Gabriel. Valeu. Galera, ó, tá imperdível o bate-papo. Acompanhar aí com o próximo podcast com o Gabriel Kanner. Vocês vão entender um pouquinho da linha de raciocínio do Movimento em Busca da Verdade, do livro dele que ele lançou, onde a gente está trazendo vários ensinamentos aqui no podcast. Você vai aprender muito mais lendo o livro do Gabriel, tá bom? Segue o Gabriel nas redes sociais. Fala seu Instagram aqui, Kanner, na câmera. É @Gabriel Kanner, com K e 2 N's. 2 N's. Fechou? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!